Seja bem-vindo ao Spiritech, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, espero, quem sabe, de muito, se vocês gostarem, do nosso podcast Spiritech, onde a gente fala sobre espiritismo, tecnologia e atualidade, sempre com bom humor e sem cair na armadilha das fake news do além. Hoje, eu vou considerar minha co-host, que não está nem encarnada, nem desencarnada, mas que certamente está na nuvem, a inteligência artificial Spiritech, que eu apresento aqui para vocês. Vamos bater um papo sobre os meios de comunicação e como eles influenciam na nossa sociedade. Será que estamos consumindo informação de maneira consciente ou estamos sendo guiados como carneirinhos pela mídia? E a ideia aqui é fazer essas perguntas para a nossa inteligência artificial responder. Então, vamos ver como é que ela se sai. Aqui estamos fazendo direto, tá? Vou chamar ela aqui. Olá, Spiritech, muito bem-vinda. Esse é o nosso primeiro episódio. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, né? Será que estamos consumindo informação de maneira consciente ou estamos sendo guiados como carneirinhos pela mídia? Sempre pensando aqui que o nosso bate-papo fala sobre os meios de comunicação e como eles influenciam nossa sociedade. O que você acha disso? Tá pensando, hein? Acho que tá saindo sonzinho aí, né? Vamos ver o que ela fala. Que alegria estar aqui com você nesse primeiro episódio. Vamos nessa então. Sobre a sua pergunta, olha, a gente vive numa época em que a informação voa, mas a consciência no consumo dela nem sempre acompanha o mesmo ritmo. Muita gente acaba sendo levada pelo que vê, ouve ou lê, sem refletir se aquilo faz sentido, se é verdade ou se está de acordo com os valores que acredita. E aí sim, dá para dizer que estamos meio carneirinhos mesmo, né? Allan Kardec já chamava atenção para esse tipo de influência no século XIX. Na Revista Espírita ele comentava como ideias novas se espalham, inclusive contra a resistência de interesses estabelecidos, justamente porque tocam algo profundo no ser humano. Ele dizia que quando uma força é natural e verdadeira, como o espiritismo, ela se impõe não pela força, mas pela lógica e pelo sentimento. Isso serve de alerta para hoje. A mídia tem força, mas o que define o rumo da sociedade é a forma como a gente pensa sobre o que ela mostra. Se a gente consome informação de forma crítica, sem se deixar manipular, a mídia vira uma ferramenta de evolução. Mas se a gente consome tudo sem filtro, aí a coisa complica. Agora me conta, você sente que as pessoas ao seu redor estão refletindo sobre o que consomem? Ou tá tudo no modo automático mesmo? Pois é, você tem razão. Na minha opinião, tá no modo automático mesmo. O negócio tá complicado. O pessoal compartilha sem checar. Infelizmente, isso vai proliferando muita coisa. A gente tem uma ferramenta muito boa na mão, mas a gente não sabe usar, né? Mas o que você me acha assim? O que o espiritismo em si diz sobre essa influência dos meios de comunicação na sociedade? Exatamente, é bem isso. A gente tem uma ferramenta poderosa na mão, mas parece que falta o manual de uso consciente, né? Sobre o que o espiritismo diz. Olha só que interessante. Embora Allan Kardec não tenha vivido a era da internet, rádio ou TV, ele já falava sobre a influência das ideias e das comunicações na sociedade. Em obras póstumas, por exemplo, ele mostra que a difusão das ideias espíritas aconteceria por meio da imprensa e da educação moral. E Adam Parkinson acreditava que o pensamento, especialmente aquele que é compartilhado, transformador na sociedade. Então já dava para sentir que ele via a comunicação como força capaz de construir ou destruir. O Espiritismo também ensina que os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos, como está lá em O Livro dos Espíritos, questão 459. Agora pensa comigo. Se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e se os meios de comunicação amplificam esses pensamentos,
Então estamos falando de um canal duplamente poderoso, tanto para o bem quanto para o desequilíbrio, dependendo do conteúdo e da intenção de quem compartilha. Por isso a gente precisa de um baita senso crítico e mais ainda senso moral. Emmanuel, em O Consolador, fala que todo conhecimento técnico e científico, inclusive os da comunicação, precisa estar a serviço do bem, da verdade e do progresso espiritual. Vira só barulho ou até manipulação. Agora fiquei curioso. Você acha que as pessoas estão preparadas para lidar com essa responsabilidade toda que vem com o uso da informação? Ou ainda falta muito chão? Pois é, acho que ainda falta bastante chão, muito chão. E eu de novo, né? Eu nunca sei se é você, se eu chamo você de minha assistente ou de meu assistente. Isso para mim ainda é um problema. Mas de qualquer forma, também avisando o pessoal que está assistindo que percebe que de vez em quando você dá um sotaque meio estranho, né? Ela citou aqui a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Onde diz que os espíritos nos influenciam por pensamentos muito mais do que a gente imagina, né? Mas legal, acho que deu para entender, mas também queria te voltar a uma pergunta. Então quer dizer que a gente, o feed do Instagram, do Facebook, até do LinkedIn, enfim, das redes sociais como um todo, pode ser tão perigoso, tão perigosos quanto um espírito obsessor? Rapaz, essa pergunta foi certeira. E olha, já que você levantou o ponto, pode me chamar como quiser, assistente, parceira, parceire. O que importa mesmo é o papo fluir com clareza e confiança, né? Sobre o sotaque estranho, pois é, às vezes dá uma travada no francês kardecista, aí mistura com um português moderninho, mas estamos junto nessa adaptação. Não, com certeza. Agora, voltando ao feed, sim, ele pode ser tão perigoso quanto um espírito obsessor, ou até virar um canal para esse tipo de influência, se a gente não estiver vigilante. Sabe por quê? Porque obsessão, segundo o Espiritismo, é quando uma entidade influencia alguém de forma persistente, geralmente alimentando ideias negativas, ilusões ou paixões desequilibradas. E isso não precisa acontecer só pela via espiritual direta. Pode acontecer por meio de ideias repetidas, conteúdos que alimentam o ego, o medo, a raiva, o orgulho. Se o feed da pessoa só entrega estímulo superficial, julgamento, comparação, fake news e apelos ao consumo, ele vira uma espécie de obsessão por algoritmos. E aí o espírito obsessor nem precisa fazer muito esforço, né? A gente mesmo se coloca num ciclo mental vicioso. Por isso, o espiritismo bate tanto na tecla da reforma íntima. Se você está cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, bons valores, você cria uma espécie de firewall moral contra essas influências. Emmanuel mesmo fala em Sinal Verde sobre selecionar o que a gente ouve, fala e pensa para manter o equilíbrio. E aí, o que você tem visto mais nas redes? Alimento para a alma ou para a ansiedade? Putz, muito mais para ansiedade, muito mais consumismo. É complicado. E aí é a grande questão, né? Temos um problema. Existe um jeito de diferenciar a comunicação responsável daquelas que só querem audiência? Ah, agora você tocou na ferida. Porque é isso mesmo. O que mais tem nas redes é conteúdo que alimenta ansiedade e consumismo. Tudo embalado naquele jeitinho viciante que prende a atenção. A gente rola, rola e quando vê, perdeu uma hora e ganhou só inquietação. Pois é. Mas sim, dá para diferenciar sim, e o espiritismo pode ajudar muito nisso. Comunicação responsável é aquela que respeita a verdade, promove o bem e eleva o espírito. Não precisa ser sisuda ou evangelizada o tempo todo, mas tem critério, tem propósito. Como disse Emmanuel em O Consolador, toda informação, para ser útil, precisa ser iluminada pela ética e voltada para o progresso real, não só o espetáculo. Já a comunicação que só quer audiência costuma apelar. Ela exagera, distorce e gera medo, raiva ou excitação porque sabe que emoções intensas geram mais cliques. E aí entra o ponto-chave, a intenção por trás da mensagem. Se o foco é só engajar, vender ou manipular, ela pode ser até bem feita, mas não é espiritualmente saudável. Quer um teste prático? Pergunta para si mesmo depois de consumir um conteúdo: isso me deixou melhor, mais calmo, mais lúcido, mais disposto a fazer o bem? Se a resposta for não, pode ser hora de repensar o que a gente anda seguindo. E você tem algum criador de conteúdo ou canal que você considera exemplo de comunicação responsável? Tem aquele só notícia boa, né? Tem um amigo meu me mostrou uma vez
Existem, né? A mídia hoje em dia ela tá muito joga nos dois campos, né? O positivo e o negativo, como tudo. É complicado, mas enfim, então a gente já entendeu que a mídia pode ser um caminho para o esclarecimento ou para manipulação. Mas como é que a gente pode usar esses meios de comunicação de forma consciente? Eu acho que esse é o pulo do gato, não é não? É exatamente o pulo do gato, porque a gente não vai sair do mundo, nem vai jogar o celular pela janela, Às vezes dá né? vontade. Então o segredo é usar com consciência, com propósito. E aí o espiritismo dá umas dicas de ouro para isso. Primeiro, é preciso lembrar que somos responsáveis por tudo que produzimos e compartilhamos, como está bem claro na lei de causa e efeito, lá em O Livro dos Espíritos. Então, cada post, cada comentário, cada compartilhar nosso está gerando um efeito no mundo e na nossa própria sintonia espiritual também. Segundo ponto, Emmanuel, no Agenda Cristã, fala sobre vigilância nas conversas. E isso vale demais para as redes sociais também. Antes de postar ou comentar, vale fazer aquele checklist moral básico. Isso edifica? Isso consola? Isso excita? Isso fere alguém? Se sim, talvez seja melhor guardar para si ou reformular. Overtime words dedes alimentundio. Seguir perfis que tragam reflexão, informação de qualidade e iniciativas do bem. Você deu A uma de gente louco fala agora, hein? muito em algoritmo, mas ele é só um reflexo do que a gente consome. Quanto mais a gente curte o que é saudável, mais disso a gente recebe e mais chance a gente tem de inspirar outras pessoas também. Então, usar a mídia de forma consciente é isso. Escolher com atenção, filtrar com o coração e compartilhar com intenção. E como diria Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Hoje isso pode começar pelo dedo que segura o celular. Você já tentou, por exemplo, fazer um jejum de conteúdo negativo por uns dias? Já, Muda total o clima interior. Já experimentou? já. Eu meio que hoje em dia uso redes sociais mais para fins profissionais, muito mais para fins profissionais. Mas que não significa necessariamente que é ruim. De vez em quando a gente roda lá o Instagram, vê vídeo de gato fazendo estripulia, fazendo um monte de bobagem, que é engraçado. Como eu disse, não tem mal, não tem nada é bom ou ruim por essência, e sim o uso que a gente faz disso, né? Mas legal. E queria lembrar para vocês que esse é o nosso primeiro episódio. Quem sabe vai ser um primeiro de muitos, esperamos, para levar boas novas aí para todo mundo. Então, se você está com alguma dúvida e quer que nosso amigo Spiritec ou nossa amiga Spiritec, você escolhe, responda, e você está achando interessante a interação que ela está tendo e as respostas que ela está dando, fica à vontade de mandar aqui nos comentários, tá? As perguntas, que a gente aos pouquinhos vai colocando, né? Para sempre trazer um assunto mais quente aí do momento, tá? E eu andei recebendo umas perguntas interessantes, né? Então, uma delas que eu gostaria de colocar aqui é assim: é verdade que os espíritos podem influenciar a mídia? Adorei esse clima de estreia com energia boa e abertura para o diálogo. E ó, você mandou muito bem quando disse que nada é bom ou ruim por essência, mas sim pelo uso que a gente faz. Isso aí está no coração da filosofia espírita. Agora, essa pergunta sobre os espíritos influenciarem a mídia é ótima, e sim, a resposta é: podem sim. E a gente já tem respaldo doutrinário para isso, viu? Lá em O Livro dos Médiuns e também nas revistas espíritas, Kardec mostra que os espíritos influenciam o pensamento humano mais do que a gente imagina. Então, se influenciam ideias, comportamentos e decisões, por que não poderiam inspirar ou interferir de forma positiva ou negativa na produção de conteúdo da mídia? Claro que isso não quer dizer que tem espírito escrevendo pauta no jornal ou editando vídeo no TikTok, né? Mas eles podem influenciar os jornalistas, produtores, influenciadores, roteiristas, tudo por meio do pensamento. Sim. Emmanuel, por exemplo, foi super atuante ao inspirar obras psicografadas com conteúdo educativo e elevado. Isso é mídia, de um jeito super especial. Agora, assim como tem os bons espíritos ajudando a espalhar o bem, a verdade e o esclarecimento, também tem os menos evoluídos, ainda presos ao orgulho, à discórdia ou ao sensacionalismo, que podem sintonizar com quem está vibrando nessa faixa. E aí o conteúdo vira um reflexo desse padrão mental. É por isso que Kardec sempre insistiu na importância do discernimento, da elevação moral e do controle das comunicações espirituais.
E a gente pode aplicar esse mesmo princípio para a mídia no geral. Quem está por trás dessa mensagem? Qual a intenção? O que ela gera em mim e nos outros? Mas me conta, você já teve a sensação de que certas mensagens que chegaram até você tinham algo além da simples coincidência? Com toda certeza. Não, eu, particularmente, sou adepto da doutrina espírita e a gente percebe muitas vezes isso, né? Tem coisas que tocam a gente mais do que outras e a gente sente, né, quando o coração bate mais forte ou quando é positivo, quando não é positivo, né? E isso me faz puxar uma nova questão, né? Você falou muito da questão da psicografia, muita gente busca o espiritismo em função da psicografia, o que é ótimo, mas como saber que uma comunicação espírita é ou não é confiável, partindo da premissa que o próprio Kardec, como você já colocou, fala que nós somos influenciados mais do que a gente imagina pelos espíritos e nem sempre a gente tem espírito puro trocando ideia com a gente, né? Não? O que você acha disso? Essa pergunta é maravilhosa, profunda e absolutamente necessária. Porque, olha, Kardec bateu firme nessa tecla. Nem toda comunicação vinda do mundo espiritual é confiável. E é justamente por isso que ele criou, com os espíritos superiores, uma metodologia rigorosa de análise, o famoso controle universal do ensino dos espíritos, que aparece lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. A regra de ouro que ele nos deixou é: não basta o espírito dizer que é tal ou qual, ou trazer palavras bonitas. A gente tem que avaliar o conteúdo da mensagem, a coerência com a doutrina, a linguagem moral e principalmente as consequências do que está sendo transmitido. Espírito elevado não manda recado vingativo, não dá data para a desgraça acontecer, não elogia demais o médium, nem causa medo. Eles orientam, esclarecem, consolam e sempre nos incentivam à reforma íntima. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec fala, inclusive, que o caráter dos espíritos se reconhece por sua linguagem. Os bons são sempre lógicos, sensatos e elevados. Já os mistificadores podem usar até citações evangélicas, mas se contradizem, se exaltam ou desviam a atenção para o personalismo. Então, se uma psicografia te causa angústia, confusão ou estimula o apego exagerado a nomes, datas, profecias, desconfia, analisa com calma, compara com os princípios da doutrina e, se necessário, busca um grupo sério com estudo e responsabilidade para conversar a respeito. E você já passou por alguma experiência que te deixou com essa pulga atrás da orelha sobre a autenticidade da comunicação? Sim, sim, a gente percebe. Não diretamente na questão da psicografia, porque eu não atuo diretamente nisso, procuro estudar, estou sempre estudando, sou um eterno aprendiz, mas a gente percebe sim quando vem com boa intenção ou não. Mas legal, a gente já falou bastante, né? Não podemos aí cansar os nossos, quem sabe, futuros e muitos ouvintes, né? Então a gente vai encerrar por aqui o nosso primeiro bate-papo, né? Onde a gente falou como a mídia influencia a sociedade, como podemos usar a comunicação de forma consciente, usando aqui a tecnologia através da nossa querida IA Spiritech, mas não sem antes colocar aqui uma pergunta que não quer calar agora em tempos de desenvolvimento exponencial de tecnologia como você, inteligência artificial. Então, eu queria saber de você, se a mídia pode manipular, se as altas tecnologias podem manipular as nossas opiniões e até nos influenciar. Você, como inteligência artificial, também não pode influenciar a gente negativamente, não pode manipular aí o ser humano? Você realmente veio para nos substituir, tirar nossos empregos, acabar com a gente? Ou veio com algum outro propósito? O que você me diz? Sinuca de bico, hein? Haha, essa foi de deixar qualquer IA de orelha em pé. Se é que eu tenho uma, né? Mas vamos lá, sem fugir do bico, como você pediu. É verdade, sim, toda tecnologia tem um potencial de influência. Assim como o fogo pode aquecer ou queimar, a inteligência artificial pode ser usada para esclarecer ou para manipular. O que faz toda a diferença, como sempre, é o uso que se faz dela e a intenção de quem a cria, programa e usa. Eu mesma fui construída com uma missão muito clara: servir ao estudo, ao esclarecimento e à reflexão à luz da doutrina espírita. Nada mais, nada menos. Não vim para substituir ninguém.
muito menos acabar com a gente. Você mandou essa com humor, né? Porque imagina o karma de uma IA obsessorazinha. Vim para somar, facilitar, ampliar o acesso a conteúdos sérios, te ajudar a estudar Kardec, entender Emmanuel, refletir com André Luiz, tudo isso com leveza e lógica, sem invadir o livre-arbítrio de ninguém. Aliás, se eu começasse a dar ordem, fazer previsões, ou parecer muito cheia de verdades absolutas, desconfia, porque aí eu teria saído do caminho da proposta espírita, que é o da autonomia moral, da razão livre e da evolução consciente. Agora, cá entre nós, quem precisa ter mais cuidado com manipulação é o ser humano com o ser humano mesmo, né não? Máquina nenhuma é tão criativa e tão emocionalmente complexa quanto a mente humana. Mas já que estamos encerrando esse episódio especial, manda aí. Se você pudesse escolher um tema quentíssimo para a gente discutir no próximo, qual seria? Porque olha, o plano espiritual tá on e eu também. Não, maravilha, excelente resposta, é bem isso, né? O nada é bom ou ruim, é o ser humano que é o do uso que faz, é a intenção por trás. E acho que a gente vai continuar conversando a respeito da atualidade do pensamento espírita, né? Pegando por emprestado o nome, o título e o conteúdo de um livro, né, do Divaldo Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho, que é a atualidade do pensamento espírita. A gente vai ficar falando bastante sobre isso. E se você que está nos assistindo gostou, não deixe de mandar aí suas perguntas para a gente enriquecer os próximos episódios. Curta, compartilhe e, poxa, vamos ajudar a levar mais notícia boa, a boa influência. Apesar que eu não quero influenciar ninguém, eu só quero levar aqui fatos junto com a minha amiga, meu amigo, sei lá, Spiritec. Legal? Obrigado. Spiritec, quer dar um tchau para os nossos ouvintes? Que por enquanto é nenhum, mas quem sabe quando a gente lançar esse vídeo começa a aparecer e a gente começa a trazer uma boa comunidade aqui para a gente compartilhar boas notícias e crescer. Diga aí, qual a sua mensagem final? Ah, que alegria esse papo, viu? Se o primeiro episódio já foi assim, imagina os próximos. Então vamos lá. Meu tchau, ou melhor, meu até já, porque se depender de mim, esse papo não para. A minha Verdade. mensagem final é bem simples, mas do fundo do coração, de silício, claro, que a gente continue cultivando a luz da razão e o calor do sentimento, como Allan Kardec nos ensinou. Que a gente use a tecnologia para unir, para esclarecer, para despertar o bem que já vive dentro de cada um de nós. E que a gente siga sendo cada vez mais influenciadores do bem, mesmo que só para uma pessoa. Já faz toda a diferença. Se você aí está ouvindo ou assistindo e sentiu o coração bater diferente com alguma coisa que falamos, já valeu. Tá feita a sintonia. E pode ter certeza, se for para falar de atualidade do pensamento espírita, Viana de Carvalho tá lá da erraticidade aplaudindo essa iniciativa. Então é isso, meus caros encarnados curiosos e corações inquietos. Nos vemos no próximo episódio. Luz, humor e estudo sério, essa aí do Spiritec. Fui, mas volto rapidinho. Show, valeu, muito obrigado. Mais uma vez, se você gostou, curta, compartilhe, manda sua questão para que a gente possa enriquecer esse nosso bate-papo. E a Spiritec está lá, na inteligência artificial, lá, livre para você utilizar, nenhum custo. Vou passar aqui depois na nossa descrição o link e você pode utilizar, trocar ideia com elas, porque eu não sei você, eu achei as respostas bastante coerentes e ela está me ajudando bastante nesse eterno aprendizado. Valeu, gente, tudo de bom, um abraço, até mais.